Olhando agora os mecanismos, nós temos algumas etapas que são comuns a várias reações radicalares. Primeiro, a clivagem homolítica. Então, na clivagem, nós vemos que de uma molécula se formam dois radicais. O acoplamento é exatamente o oposto. Dois radicais se unem, formando uma molécula. Então, o que nós vemos aqui? Um vai ser o inverso do outro. Para o lado direito ocorre a clivagem homolítica e para o lado esquerdo o acoplamento. Um outro exemplo é quando nós temos adição a uma ligação π, ou seja, um radical halogênio se adiciona a uma dupla ligação, formando aqui outro radical, ou então a eliminação, onde ocorre a eliminação de um radical halogênio, formando aqui uma dupla ligação. Então, vemos que uma é o inverso da outra, adição para a direita, eliminação para a esquerda. O último caso vai ser quando ocorre ou abstração de hidrogênio ou abstração de halogênio. Então, vemos um halogênio abstraindo um hidrogênio e aqui um radical carbônico abstraindo um halogênio. Então, nesses dois casos ocorre uma substituição. Vemos que dos reagentes para os produtos ocorrem substituições. Aqui o hidrogênio estava ligado ao carbono, aqui formou-se um radical carbônico e o hidrogênio ficou ligado ao halogênio. Neste caso, era um radical carbônico que depois ficou ligado ao hidrogênio. Só para relembrar, dos tipos de reações, nós tínhamos visto no módulo passado que existem reações de adição, eliminação e substituição. Então, nós vemos que esses três tipos de reações também ocorrem via mecanismo radicalar: adição, eliminação e substituição. Aqui nós vemos o exemplo daquela última reação que eu mostrei no módulo passado, que é a reação de halogenação de um alcano. Nós tínhamos visto que os alcanos, por não terem grupos funcionais, eles são muito menos reativos, eles são praticamente inertes. Então, nessa reação, o que nós estamos vendo? Que um alcano reagiu com cloro e produziu um haleto de alquila. Aqui houve uma substituição de um hidrogênio por um cloro. Essa reação, ela se passa em 3 etapas, e vocês vão ver que todas as reações radicalares vão se processar via 3 etapas básicas. A primeira, a etapa de iniciação, onde nós vamos ter a clivagem homolítica e a formação dos primeiros radicais. Vejam que ocorreu a clivagem da ligação cloro-cloro, através do fornecimento de energia pela luz e a formação dos primeiros radicais. Só um detalhe: essa primeira etapa, ela ocorre apenas com uma pequena quantidade das moléculas de cloro. Não são todas que vão reagir aqui, é apenas uma pequena fração. Por quê? Vamos ter como uma segunda etapa a etapa de propagação da cadeia. Nessa etapa, nós temos 2 partes fundamentais. A primeira, onde ocorre uma abstração de hidrogênio. Então, o radical cloro retira um hidrogênio, ocorrendo uma cisão homolítica da ligação carbono-hidrogênio e formação de um radical no carbono e HCl. Na segunda parte, nós vemos que o radical no carbono é que vai abstrair um cloro e romper a ligação cloro-cloro, formando aqui o produto e liberando um radical cloro. Observem que foi utilizado um radical cloro nesta primeira parte e formou-se um radical cloro na segunda parte. Vemos que esse radical cloro que foi formado, ele pode ser utilizado
com uma outra molécula de metano para ocorrer uma segunda reação e formar de novo mais um radical cloro. Esse, por sua vez, pode ser utilizado em mais uma outra reação com outro metano, formando de novo o nosso produto, o clorometano, e liberando mais um radical cloro que vai ser utilizado em mais outra reação. O que nós estamos vendo? Que existe uma cadeia de reações ocorrendo, aonde nós utilizamos inicialmente um radical que foi fornecido pela quebra homolítica na iniciação da cadeia. Então, ocorreu inicialmente um pouco dessa iniciação, um pouco desses radicais foram formados e inicialmente eles foram utilizados nas primeiras reações. Mas depois, com o processo da propagação da cadeia, vários desses radicais são liberados e eles é que vão continuar a cadeia reagindo com outras moléculas de metano. Por isso que nós chamamos de cadeia. É uma reação em cadeia. Mas como essa reação pode ser finalizada? Ela pode ser finalizada quando ocorre o acoplamento entre dois radicais. Então, aqui nós temos o exemplo: dois radicais cloro reagindo, formando uma ligação covalente, ou um radical metílico com um radical cloro, formando uma ligação covalente, ou dois radicais metílicos, formando uma ligação e produzindo o etano. Então, nessas três situações, nós vimos que dois radicais reagem, formando uma molécula. Mas essa reação, ela tem um problema. A cloração pode não parar na monocloração. Nós podemos ter produtos secundários como o produto diclorado, triclorado ou tetraclorado. Então, é uma reação que precisa ter muito cuidado para quando for começar e colocar os reagentes. Se houver um excesso de cloro, a reação pode se processar até a formação desse produto tetraclorado. Para evitar chegar até esse produto, ou seja, quando se quer formar apenas o produto monoclorado, é utilizado então um excesso de metano. E aí, nesse caso, formamos apenas este produto monoclorado. Voltando aqui às etapas básicas radicalares, nós voltamos que, quando ocorre clivagem homolítica, isso equivale àquela reação de iniciação. Então, na etapa de iniciação, teremos sempre uma clivagem homolítica com a formação dos primeiros radicais. Quando termina a reação, ou seja, na etapa de terminação, ocorre sempre o acoplamento entre dois radicais, formando uma molécula. E a etapa de propagação da cadeia vai envolver sempre um desses quatro tipos: adição a uma ligação π, ou a eliminação, ou a abstração de hidrogênio, ou a abstração de halogênio. No caso que nós vimos, foram esses dois tipos: abstração de hidrogênio ou de halogênio. Mas vejam que esses 6 tipos são um resumo dos tipos de etapas que podem ocorrer. São as etapas básicas das reações radicalares com alcanos. Por que ocorre esse rompimento da ligação cloro-cloro? Com o aquecimento ou com o fornecimento de luz? O que nós vemos é que essa ligação ela é relativamente fraca quando a gente compara com ligações, por exemplo, hidrogênio-hidrogênio ou carbono-hidrogênio. Nós vemos que a ligação cloro-cloro ela tem uma energia de 243 kJ por mol. Comparado com hidrogênio-hidrogênio ou carbono-hidrogênio, nós vemos que ela é praticamente a metade. Então, é relativamente uma ligação muito fraca.
Por isso que é possível rompê-la de forma homolítica com o aquecimento ou com o fornecimento de energia pela luz. Um outro exemplo de ligações fracas é quando ocorre a ligação entre dois oxigênios. Então, o que nós temos aqui? Compostos que têm um peróxido, seja dessa forma ou seja aqui como o peróxido de acila, são compostos onde a ligação oxigênio-oxigênio é facilmente rompida, porque são ligações muito fracas. Vejam aqui, 159 kJ por mol e 121 kJ por mol. São até mais fracas do que a ligação cloro-cloro. Mas como que termina a cadeia? Será que é somente pelo acoplamento de dois radicais? Temos que existem inibidores de radicais. Aqui um exemplo é a hidroquinona. A hidroquinona é um composto fenólico que, reagindo com um radical carbônico, ela doa um hidrogênio, então ocorre uma etapa de abstração de hidrogênio e a hidroquinona, então aqui forma a ligação carbono-hidrogênio e a hidroquinona se transforma num radical. Só que esse radical é estabilizado por ressonância. Esse radical ainda pode sofrer mais uma reação com outro radical e doar mais um hidrogênio, formando agora um diradical que por ressonância se transforma na benzoquinona, que é um composto estável. Então vejam que doando esses dois hidrogênios, a gente formou duas moléculas, a benzoquinona e o radical agora ligado com o hidrogênio. Esse tipo de reação pode ocorrer com antioxidantes sintéticos, como o BHT, que é inclusive adicionado em alimentos, ou com antioxidantes naturais, como a vitamina E, os flavonoides, resveratrol e a catequina. Vejam que todos esses antioxidantes, eles têm uma coisa em comum, que é a hidroxila fenólica. Em todos eles nós vemos várias hidroxilas fenólicas que vão reagir, como esse caso da hidroquinona, reações de abstração de hidrogênio com formação de um radical mais estável e depois até alguns que possuem mais de uma hidroxila podem formar quinonas, que vão ser mais estáveis por serem moléculas. Então aqui nós temos os exemplos de antioxidantes que ajudam a fazer a terminação da cadeia. Na próxima parte desse módulo, eu vou então explicar as energias envolvidas em cada etapa desse mecanismo.